Contemporâneo de Newton no século XVIII, o cientista Christian Huygens propôs um modelo ondulatório para a descrição da luz. Ele formulou um princípio que descreve a luz como sendo ondas e que era muito bom para explicar a refração e a difração, efeito esse não tão bem explicado pela teoria do Newton. Nesse modelo ondulatório, uma lâmpada acesa emite luz em todas as direções. Essas curvas circulares desenhadas aí na figura, elas são as cristas. Essas cristas são análogas às cristas que observamos quando jogamos uma pedra num lago. Aquelas cristas de ondas mecânicas, né? A superfície do lago vai se ondulando e aquelas cristas vão se afastando. Então, no modelo ondulatório, a luz se comporta dessa maneira. Então, para exemplificar a explicação do Huygens, vamos considerar a fonte de luz como sendo uma fonte pontual, ponto. E a crista no instante T1. Então, como que o Huygens explicava a propagação da luz? Então, a ideia básica do Huygens era, bom, no instante T1, cada ponto dessa crista funciona como um emissor secundário, que eu representei por essas bolinhas aí. E o que faz um emissor secundário? Ele emite. Então, no instante T1, a crista está naquela posição e cada uma daqueles pontos vai emitir ondas em outras direções, ondas circulares, conforme está ilustrado na figura. E aí a gente observa que, à medida que o tempo vai passando, essas ondas vão se afastando, essas ondas secundárias, e elas se somam nessa região que eu chamei de envoltória. Então ali elas se somam umas com as outras. Na verdade, essa é a mecânica do processo de propagação de uma onda. Então, num dado instante, a crista de onda está num lugar, no instante posterior, aquela crista de onda se deslocou. Só que eu posso entender esse deslocamento da crista como sendo exatamente a ideia do Huygens. Naquele instante, cada ponto da crista funciona como uma onda secundária e aquela onda secundária vai emanar outras ondas e onde elas se superpõem, ela é mais forte. Então a crista vai estar lá na frente. Onde ela não se superpõe, ela não é mais forte. Então, se a gente olhasse isso ao longo do tempo, a gente vê que aquelas ondas iam espalhando, ou seja, é equivalente àquela crista ir se deslocando. Então esse é o modelo, essa é a mecânica de propagação de uma onda, segundo o Christian Huygens. Então, por exemplo, uma onda, emitida por uma lâmpada, ela ocupou no instante T1 aquela posição, representada pela curva T1, depois, no instante posterior, no tempo T2, no instante T2, eu já desenhei aqui cada ponto no instante T2 dessa frente de onda vai ser um emissor secundário, e no instante T3 um pouco depois, é onde aquelas ondas se sobrepõem, formando a envoltória. Então, observem também uma coisa muito curiosa. Na verdade, existe uma relação aí entre o modelo de Huygens, pelas cristas, e o modelo corpuscular, o modelo do Newton, o modelo de raios. Então, a gente observa aí que, na mesma figura, eu desenhei raios e ondas. E a gente observa aqui que os raios eles são perpendiculares às envoltórias, ou seja, às frentes de onda. Sempre que as dimensões da fonte forem muito pequenas comparadas com o ponto de observação, então, por exemplo, uma lâmpada, por exemplo, esse objeto aqui, imagina que ele fosse uma lâmpada, ele tem mais ou menos 2 centímetros. Se ele está muito distante, se está 10 metros de mim, eu posso considerar ele como sendo um ponto. Se está aqui pertinho, eu não posso considerar como sendo um ponto. Então, sempre que eu falar fonte pontual, eu estou em uma dessas situações. Ou, de fato, o objeto emissor é muito pequeno, ou ele está muito distante, de forma que eu posso considerar ele como sendo um ponto. A experiência nos ensina que sempre que uma onda interage com algum objeto, ela difrata. Mas o que vem ser a difração? Para entender um pouco melhor esse efeito da difração, vamos considerar a situação ilustrada no desenho ao lado. É uma onda plana, por exemplo, uma onda produzida por uma fonte pontual lá no infinito. Ela está tão distante que eu não consigo perceber a curvatura das cristas quando chega no ponto de observação. Então, uma onda produzida por uma fonte pontual muito distante. E aí, num dado ponto, você coloca um obstáculo. É um obstáculo que tem um orifício. A onda plana, ao atingir esse obstáculo, ela vai ser difratada pelo orifício. Ou seja, ela vai atravessar o orifício, ou seja, parte dessa onda vai atravessar o orifício e vai mudar a direção de propagação, conforme ilustrado na figura.
E a essa mudança na direção de propagação a gente chama de difração. A gente também observa, né, se a gente fizer a experiência, que o quanto a luz ou a onda se curva ao atravessar o orifício depende dessa razão lambda sobre D. Então, quanto menor for essa relação, menos perceptível é o efeito da difração, conforme a gente vê aqui ilustrado de forma exagerada nesse slide. Né? Então, quanto menor for o lambda, imagina a seguinte situação: eu tenho um obstáculo, né? Esse obstáculo tem um orifício, e aí esse orifício tem um tamanho fixo. Eu, ora, recebo lá uma onda com dado comprimento de onda, e ora com comprimento de onda menor. E a gente observa que quanto menor for o comprimento de onda, menos perceptível fica esse efeito da difração. O modelo de Huygens, ele também explica a formação de sombras bem definidas, né, conforme a gente vê na ótica geométrica. Na verdade, basicamente é um resultado da ótica geométrica. Então, se o obstáculo ele tem dimensões muito grandes comparadas ao comprimento de onda, né, conforme a gente pode ver nessa figura aqui, né, tem uma fenda muito grande e o comprimento de onda. E a gente vê que fora do cone, da região AFB, não há uma superposição de ondas secundárias. Então observe, no instante T1 eu tenho uma frente de onda. Naquele instante T1, cada ponto da frente de onda ele é um emissor secundário. Mas se você olha imediatamente fora desse cone, marcado aí na figura, você vai ver que nessa região não há uma superposição de envoltórios de ondas secundárias. E aí a intensidade da luz ela está relacionada com essa superposição de ondas. Então, por isso que a gente vê, se eu tenho um obstáculo muito grande, a gente vê de forma muito nítida a luz nessa região toda interna ao cone AFB. Fora dessa região, essas ondas secundárias não se superpõem, de forma que a intensidade é muito fraca. Então, a gente não consegue ver a gente não consegue perceber a luz ali fora, ou seja, a intensidade dela ali fora. Voltando ao slide que nós vimos no começo da videoaula, podemos atentar com mais detalhes as condições de ótica geométrica e ótica ondulatória, né? Então, quando lambda sobre D for muito menor do que 1, ou seja, essa relação for satisfeita, a gente vai ter uma difração imperceptível, de forma que a ótica geométrica é muito adequada para a explicação do fenômeno. Que fenômeno? A formação da imagem do orifício. Se essa relação lambda sobre D muito menor do que 1 não for satisfeita, isso já não é mais verdadeiro. De forma que a imagem projetada lá no anteparo já vai ser uma imagem típica de difração. E aí a gente vai ter que recorrer ao uso da ótica ondulatória.